15. Deixa a sua Bíblia aberta. Lucas capítulo 15, a gente vai ver um pouco aqui sobre um caráter de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia outro dia em Mateus capítulo 16, Jesus certa vez, ele chama os seus discípulos e ele faz uma pergunta direta. Qual é a pergunta de Jesus para os seus discípulos? Olha, o que as pessoas estão dizendo quem eu sou? A pergunta de Jesus, ela não comunica uma baixa autoestima. Olha aqui para mim. Jesus não está preocupado em ser afirmado. Jesus ele não tem problema de identidade, ele não tem problema de status, mas ele tem uma curiosidade. Há alguma coisa nessa pergunta que deve nos trazer uma atenção sobre o valor dessa pergunta. Jesus, poucas vezes ele pergunta algo para as pessoas. Lembra-se quando ele pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Essa pergunta ela é muito importante, porque a resposta parece ser óbvia. Quando você pergunta para um cego, a resposta óbvia parece ser: eu quero ver. Mas a pergunta de Jesus traz uma preciosidade que quebra a lógica da resposta. Porque talvez a lógica para a gente seja o cego ver, mas talvez a necessidade do cego naquele momento não era ver. Talvez o cego pudesse responder e dizer assim: Jesus, eu preciso de um amigo. O mais importante para mim não é ver. O mais importante para mim é ter um amigo. Porque isso significa evangelho. Evangelho não significa resolver a vida. Evangelho significa trazer uma boa notícia aonde há uma má notícia. Aleluia. Por isso, às vezes, a boa notícia para alguém que está talvez acamado na cama de hospital não seja uma cura, talvez seja alguém só para ela desabafar. Está comigo aqui? Diga amém. Por vezes, a boa notícia para o morador de rua talvez não seja já imediatamente uma comida, uma coberta ou uma casa, talvez seja uma companhia para dormir com ele a noite toda. Eu me lembro certa vez que eu decidi perguntar para a caixa de supermercado de mercado de 24 horas. E eu cheguei lá às 2 da manhã. E eu fui numa caixa de supermercado e eu perguntei para ela assim: olha, o que você mais sente falta nesse horário? Se eu pudesse fazer algo por você hoje, o que você gostaria de receber que mudaria o seu dia, o seu expediente? Ela falou assim: o que eu mais sinto falta é de uma companhia, porque eu não posso mexer no meu celular enquanto trabalho, então eu fico muito quieto, não sei o que fazer e sinto falta de pessoas, porque por vezes não tem movimento de madrugada, então ela fica assim. Eu falei: então tá bom. Fui em casa, peguei uma cadeirinha dessas de praia, sentei perto do caixa de mercado e fiquei das 2h30, a hora que eu voltei, às 6h30 da manhã, ao lado daquela pessoa. O silêncio da morte. Ninguém consegue dizer amém. Porque evangelho não é você sair daqui com as suas contas pagas. Evangelho não é sair daqui como se fosse um drive-thru celestial. Eu quero esse hambúrguer, 2 alfaces, eu quero isso aqui, vou embora com isso aqui. O Evangelho, ele rompe, ele separa os seus desejos da sua real necessidade. Aleluia. Está comigo aqui? Amém. Amém. Esse é o Evangelho, que é boa notícia aonde há uma má notícia. Então, quando Jesus pergunta, é porque ele quer ouvir aonde há uma necessidade para que ele atue com a boa notícia. Quando aquele cego disse: eu quero ver, então ele pôde trazer cura. Então agora em Mateus 16, Jesus pergunta: o que as pessoas dizem sobre mim? E aí os discípulos disseram: olha, alguns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és Isaías, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem isso, isso e isso. E ele na mesma hora não retruca, ele não discute: esse povo aí não sabe o que está fazendo. Jesus ouve,
aquilo que as pessoas estão dizendo não é coerente com o que ele é. O que as pessoas estão dizendo é uma idealização, é uma busca, é uma coisa fantasiosa, mas não é quem é realmente Jesus. Então Jesus ouve tudo aquilo e ele então pergunta para os seus discípulos próximos: vocês que andam comigo, vocês que estão próximos de mim, vocês que me veem com fome, vocês que me veem cansado, vocês que me veem disposto, vocês que me veem, quem vocês dizem que eu sou? E ali então Pedro, ele fala algo que a gente tem como a frase célebre de quem Jesus é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ouve essa resposta e ele fala o seguinte: Pedro, olha, você pode vibrar, porque o que você está me dizendo não foi aprendido numa pregação de domingo, não foi aprendido porque você leu no livro e está repetindo quem eu sou. O que você está dizendo não é porque você ouve dentro de um ciclo religioso do Brasil, sendo católico, sendo evangélico, sendo espírita, sendo um bandista. Quem é Jesus diante de uma filosofia religiosa? O que você está dizendo nasceu do próprio Deus dentro do seu coração. Aleluia! E aí ele fala, e aí Jesus fala assim: então, diante de como você me viu, diante de como você me conhece, a partir de hoje a igreja nasce. Irmãos, não existe igreja por causa de banda. Igreja não existe por causa de ministério. Igreja existe quando pessoas conhecem Jesus e tornam ele conhecido nas suas vidas. Aleluia! A igreja nasce porque um homem conheceu quem ele é. Tu és. E aí Jesus olha: porque você me conheceu, agora eu vou dizer quem é você. Isso é igreja. Jesus faz uma pergunta, e essa pergunta traz o valor e a atenção para que você possa responder uma pergunta hoje: quem é Jesus? Quem é Jesus? Não porque você nasceu no berço evangélico, não porque você veio na IBD, não porque você... Quem é Jesus? Como você ouviu? Quando você está no trabalho, quando você está na escola, quando você está lavando roupa, quando você está fazendo almoço, quando você está pagando, quem é Jesus? Quem você viu? E quando você viu, ele é isso. E o que ele é, por vezes não está escrito em livros, só você ouviu dessa maneira. Aleluia! Quem é Jesus para você? Quem é Jesus nesse dia para você? Como você o conheceu nesse dia? É isso que faz ser igreja. E aqui, em Lucas capítulo 15, nós vemos uma parcela de quem é Jesus. Lucas capítulo 15, verso 1 e verso 2 diz: todos os publicanos e pecadores, diga comigo, todos. Diga todos. Mais uma vez, todos. Todos quem? Publicanos e pecadores. O que eles faziam? Eles se aproximavam de Jesus para o ouvir. E aí veio outro grupo. O primeiro grupo eram publicanos, aí veio o segundo grupo, e os fariseus e os escribas, que também vinham para ouvir. Só que a Bíblia diz o seguinte: os fariseus e escribas o criticavam, dizendo, na minha versão aqui também diz, murmuravam. Gente chata. Talvez seja a pessoa que está do seu lado. Um dia eu fui com meu pai tomar caldo de cana, pastor, e estava quente. Não é um quente Cuiabá, estava frio para vocês, com certeza. E aí fui tomar caldo de cana, calor. E meu pai me ensinou a tomar caldo de cana, que ele amava tomar caldo de cana. E chegamos, e
Meu pai também, sempre muito evangelista, sempre muito conversador, sempre tentando arranjar um jeito para falar de Jesus para as pessoas. E ele chegou e falou: rapaz, tá calor, que maravilha você tá aqui, esse caldo de ano. Aí o cara falou: tá quente demais, que negócio quente. Aí meu pai falou: quer saber, eu vou falar de Jesus não. Ele falou assim: rapaz, se tá quente, você vende. Se tá chovendo, você não vende. Então, se está quente, como é que deveria ser o seu atendimento? Você está entendendo? Gente crítica que murmura, irmão, pode estar em um ambiente que for. Ele pode estar no berrapá ou ele pode estar no palácio. Ele é murmurador. O sangue de Jesus tem poder. E olha, pensa numa raça que sabe murmurar. Crente evangélico, topetudo, narigudo, não narigudo, é nariz empinado, né? Então, só dar um cutucão na pessoa e dizer assim: é pra você mesmo, para de ser chato, em nome de Jesus, para de ser chato. Para de ser chato. E aí, o que eles criticavam? O que eles murmuravam? E aqui vem a mensagem dessa noite. Quem é Jesus para mim, Lucas? Uma das facetas que eu conheço de Jesus, uma das faces de quem Ele é que Jesus é amigo dos pecadores. O que mais irritava os fariseus, o que mais irritava os religiosos, não era a doutrina que Jesus pregava. Eles podiam discutir a teologia, e está tudo bem, mais ou menos, mas está tudo bem, porque aquilo confrontava eles. Eram muitos anos, a gente estuda até mesmo o silêncio interbíblico ali, é muito tempo sendo de um jeito, e agora vem Jesus e começa a romper tudo, começa a ser muito diferente. Os mais velhos ali, meu Deus do céu, o que é isso? Não é assim que funciona, não. É como a juventude hoje já vem, quer pintar a igreja de preto, quer dizer o que, e os mais velhos, calma, como é que ele, a gente aprendeu que é assim. Então os religiosos, eles estão ali assim, e aí, mas Jesus, a gente aprendeu assim, mas não é assim, mas a lei diz assim, mas assim. E até então eu entendo eles, mas o problema não era discutir para entender. O problema é que eles, além de terem talvez essa dificuldade, eles criticavam Jesus, não porque ele estava sendo um cara mais arrojado, mais desbravador. A crítica dos religiosos era com quem Jesus sentava. O incômodo que Jesus causava não era da teologia. O incômodo que Jesus causava não era meramente curar no sábado, porque curar no sábado confrontava um ensino intelectual que os religiosos tinham. Mas o que incomodava os religiosos era: este recebe os pecadores e come com eles. A primeira coisa que eu preciso que você entenda nessa noite é que Jesus não veio mostrar ao mundo nenhuma religião nova e nem velha. Jesus veio, na verdade, mostrar ao mundo o que amor e santidade realmente significam. Diga comigo: amor e santidade. A gente vive num mundo, irmãos, muita gente acha que entende Deus. Que muita gente, por crescer na igreja, por entender muito a Bíblia, acha que entende Deus. Santo Agostinho diz o seguinte: quando você entende Deus, é aí que você não entendeu nada. Não é saber os versículos de cor, não é crescer com a família sendo cristã, porque, irmãos, há uma ideia, uma enorme diferença entre conhecer sobre Jesus e conhecer Jesus.
somos assim, e deixa eu te dizer uma coisa, nesse auditório, todos nós somos assim. Nós falamos de pessoas achando que conhecemos as pessoas. Nós falamos de famílias aqui de Cuiabá achando que nós conhecemos essas pessoas. Não, você não conhece essas pessoas. Você fala sobre as pessoas. Porque quando você sai do seu mundinho e vai para a casa de César, aí é que você conhece César. Então há uma enorme diferença entre falarmos sobre Jesus, adorarmos Jesus, cantarmos Jesus e conhecer Jesus. Há uma música antiga de um cantor antigo no meio batista, que eu esqueci agora o nome dele, que Fernandinho gosta muito dele, Daniel, esqueci, mas ele tem uma música chamada assim, sobre conversar com Jesus. Você já conversou com ele hoje? Eu conversei com Jesus, eu conversei com ele hoje, ele é. E essa música ele fala assim: você já conversou com Jesus hoje? Porque nós temos muitos crentes de oração, poucas pessoas que conversam com Jesus. Entenda, tem muitas pessoas que entendem sobre intercessão, poucas pessoas que conversam com Jesus. Elas entendem tudo de batalha espiritual, mas não passa 10 minutos conversando com Jesus. E conversar com Jesus é esgotar assunto, ao ponto de falar assim: Jesus, obrigado, não tem mais assunto, estamos juntos, só fica comigo. Por isso a pergunta de Jesus, quem vocês dizem que eu sou, é muito importante, porque talvez estejamos passando uma imagem de Jesus que não é Jesus. Porque o Jesus dos evangelhos, ele é plenamente um incômodo para a religiosidade o tempo todo. Porque Jesus não se encaixa numa caixa religiosa, Jesus não serve a nenhum partido. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Nem muito menos Jesus faz parte de uma denominação. Amém. Aleluia. Aleluia. Jesus é a expressão perfeita do amor e da santidade de Deus. Amém. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Você pode levantar a sua mão e dizer assim: Ele é santo. Mas o que significa santidade? O que significa quando levantamos as mãos e dizemos Ele é santo? Porque João capítulo 1, verso 14 mostra o que é santidade. E o Verbo se fez carne. E vamos ler juntos? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Irmãos, santidade não é viver distante. Santidade não é fazer de tudo para não estar perto do pecado. Santidade é o poder da presença que transforma o ambiente de pecado em reconciliação com Deus. É diferente, cara. Jesus, Santo dos Santos, se tabernaculou, se encarnou na forma de humano, se esvaziou, tomou a forma de servo, e diz a Bíblia que não foi viver afastado, não foi viver no gabinete pastoral, não foi viver lá só no monte, lá orando em santidade. Ele habitou entre nós. Aleluia! Glória a Deus! Santidade, irmãos, para mim, e se tiver errado, ele corrige depois, mas para mim, não é distância do pecado. Santidade é o poder de transformação na presença do pecador.
Porque santidade, ela não está preocupada exatamente com o comportamento pecaminoso. Santidade, ela está atenta para que a pessoa conheça o poder transformador da presença do Espírito Santo. Aleluia! O sistema religioso, ele trabalhava na lógica de distância, de rituais o tempo todo para estar puro. Lava as mãos, tira as sandálias, olha, não pode comer isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e cada vez mais os homens que deveriam comunicar quem é Deus, estavam cada vez mais distantes das pessoas e próximas de si mesmo. Então, eu vou rasgar aqui. Esse negócio de dizer assim, olha, você tem que procurar a melhor versão de si mesmo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, se eu chegar na melhor versão de mim mesmo, ainda eu estou em mim mesmo. No Evangelho não existe melhor versão de mim mesmo. A melhor versão que você pode chegar na sua vida é morrer. Eu morri para mim, porque não existe melhor versão de mim. Amém. A melhor versão para você viver é Jesus em mim o tempo todo. Porque para mim o viver não é viver a melhor versão de mim mesmo. A melhor versão de viver é quando não existe mais em mim a ganância de ser melhor, a ambição de ser melhor. Se não, irmãos, rasga a última música aqui. Que ele cresça. Não, ele pode crescer, mas não atrapalhe o meu crescimento. Que ele cresça, mas que eu seja promovido. Que ele seja adorado, mas que eu alcance a minha estabilidade financeira. Não existe dois senhores, irmãos. Jesus é. E você pode ou não concordar comigo. Vamos ver se você entra ou não no céu. Porque no céu, irmão, não vai entrar gente viva. No céu vai ter gente que nasceu de novo em Jesus Cristo. Aleluia! E não mais eu que vivo, mas Cristo vive. Vocês estão comigo? Quem diga amém? Eita glória! Então, irmãos, Jesus, ele inverteu a lógica completa da religião. Agora, ele não se contamina ao tocar no que é impuro. Ele toca no que é impuro para trazer cura e restauração. Aleluia! Aleluia! Jesus não mais fica procurando o salão de cabeleireiro com medo, sabe? Não, porque lá se tocar na minha cabeça vai sair da pessoa um negócio que vai entrar em mim. Irmão, se tu tocar em mim, é de mim que sai para a pessoa, e não da pessoa que sai para mim. Aleluia! Mas que lógica! Os evangélicos, eles estão tão insanos que eles estão chegando ao ponto de dizer, nossa, o ambiente aqui está tão pesado, meu Deus do céu. Pesado é ele perceber, o diabo perceber que eu estou entrando, porque não é eu que estou entrando, é o meu Senhor que está entrando comigo, é os anjos que estão. Então, um time pesado não é do Satanás, um time pesado é o meu. Os evangélicos estão tão doidos na religiosidade que eles conseguiram inverter as coisas. Nós temos fé para acreditar que se eu morrer hoje eu vou estar no céu. Mas somos. Como é que eu falo isso sem escandalizar vocês? Mas a nossa inteligência espiritual é tão baixa. Você entendeu o que eu queria falar, né? A gente tem uma fé extraordinária para acreditar que um homem entrou dentro da barriga de um peixe. Mas nós temos uma inteligência tão baixa espiritual para nos colocar à mercê de um ambiente pesado. Ali porque é da facção, ali é porque é disso. Não, peraí. Pode ser de qualquer mundo, gente. O mundo está se prostrando maligno, mas aonde eu for, eu carrego o Deus que é santo e amor. Irmãos, aleluia! E se eu morrer, faz banana frita, irmão. Não é banana frita.
ganhar dinheiro. Vocês estão comigo? Amém? Então é assim que a santidade avança. Jesus não veio mostrar religião, ele veio mostrar o que é amor e o que é santidade. E o texto diz de uma forma maravilhosa, ele diz que ele andava, ele se manifestou entre nós com graça e com verdade. Segunda coisa, irmãos, é que quem vive na religião não recebe Jesus. Só recebe Jesus que entende e reconhece que precisa dele. A religiosidade, ela sempre faz nos achar. O maior problema, irmãos, na igreja não é o pecado, irmãos. Porque outra coisa que a igreja virou doida é tratar o pecado como se fosse a última coisa. Irmãos, o pecado não é a última coisa. O pecado, irmãos, é uma coisa que Jesus já cravou na cruz, e a gente está o tempo todo se reconciliando uns com os outros e com Ele. Então, na verdade, aonde existe o maior problema para a igreja, que é o pecado, agora existe a maior bênção, que é o perdão, a graça, a reconciliação, a justificação, a redenção, o processo de cura. Aleluia, vamos se curar, aleluia. O maior problema da igreja não é o pecado, o maior problema da igreja é a autossuficiência religiosa. Verdade. É achar que uma devocional de uma folha de um café, Deus Pai, resolve a espiritualidade de alguém. Não resolve. Você fez devocional? Fiz, eu lia. Não. Se você está começando, pode começar assim, não tem problema. Mas, irmãos, devoção não é nenhuma página, irmão. Não é nem uma página A4. É a metade de uma página A4. Onde já tem mastigado um versículo. Onde você nem risca, nem vai procurar, nem pergunta para o Cláudio, o chat vai ter, ô Cláudio, o chat, me fala um pouco mais, pesquisa aí sobre esse versículo, e me traz um contexto histórico, me fala como é que é isso, me traz umas perspectivas aí, e tá. Não, a gente lê uma meia página e fala assim, Senhor Jesus, obrigado por esses dias, amém, fiz minha devocional. Você não fez uma devocional, porque você não teve devoção. Devoção, você vai entender devoção quando um dia você estiver, como eu estive numa mesquita, que para ele entrar, e não tira igual o crente, não, já vai tirando sapato, não tira, ele para na linha do carpete. Só aqui já um bando de evangélicos falando, essa igreja não é para mim, não, isso aí é muito. Aí você vê um cara na mesquita, fica assim, depois ele se ajoelha e fica. E depois eles cantam. Agora hoje, irmãos, nós evangélicos, a gente precisa de banda, aí precisa de vídeo, aí precisa de guitarra, e precisa de irmão visitando, e precisa de irmão elogiando, e precisa disso, e aí eu vou tirar o paletó e jogo e cai, e aí eu termino o culto e falo assim, foi uma bênção? Foi legal, mas aquele pregador do YouTube é melhor ainda, você fica, então vou melhorar. A gente ri, mas a religiosidade está perto de você, não está perto de mim. Jesus, ele é a expressão, e essa expressão de amor e santidade o levava sempre para estar com os pecadores. Marcos capítulo 2, verso 17 diz, Marcos capítulo 2, verso 17 diz,
não são os sãos, os que estão bem. Não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores. O problema, irmãos, não é ser pecador, porque todos nós que estamos aqui somos carentes da graça de Deus diariamente. É verdade. Todos os dias eu me coloco diante de Jesus, dizendo: Jesus, obrigado por ter me salvo, mas me salva hoje de novo. Porque eu não posso me colocar numa autossuficiência. Mas eu já vi cego curado. Mas eu já vi isso. Mas hoje eu quero ver o Senhor. Hoje eu quero ver Jesus. Hoje eu quero conversar com Jesus. Eu quero estar nessa noite aqui e sair dessa noite sabendo que eu conversei com Jesus. Eu posso talvez ter uma noite extraordinária de até sentir o meu corpo. Outro dia meu filho chegou e falou, meu filho tem 7 anos, ele falou: pai, eu falei: o que foi? Alguém bateu na minha cabeça. Eu falei: mas quem? Ele falou, aí começou a chorar. Eu falei: foi Jesus, pai, ele bateu na minha cabeça aqui. Aí vocês são chatos pra caramba. Eu falei que Jesus bateu na cabeça do meu filho, irmãos. Você acha que isso é normal? Tá vendo como é que a gente é doido? Se eu falasse que meu filho já estava nas drogas, aí você fala: o sangue de Jesus, não. Eu falei que Jesus tocou na cabeça do meu filho, irmão. Isso não é normal. Irmão, nós estamos aqui hoje, não é normal. Não é normal, irmão. Tem um poder operando dentro de mim agora que não é normal. E esse poder não é para fazer pirofagia, gosto. Esse poder me faz ser filho de Deus o tempo todo. Isso não é normal. Isso não é normal. Aleluia. O problema, irmãos, é a gente não se reconhecer como: eu preciso de Jesus. Se você está aqui nessa noite e não se enxerga como um pecador, carente, que precisa da graça de Deus, então você pode ser um bom religioso, que busca uma igreja que sirva bem você, que tenha estacionamento, que tenha ar-condicionado, que tenha coisas boas. Mas se você é um pecador, Jesus hoje te chamou porque quer sentar e comer com você nessa noite. E esse é o escândalo que os religiosos se incomodavam. Este recebe pecadores e come com eles. Ele escolhia gente, irmãos, que precisava dele. Tu quer viver uma vida extraordinária com Jesus? Só mostra para ele que você precisa dele, irmão. Porque ele quer estar com pessoas que dizem assim, e não é porque ele é tóxico não, tá? É porque ele mesmo falou sobre sua missão. Eu vim buscar o que está perdido. Eu vim salvar o que está perdido. Eu não vim para aqueles que estão bem, eu vim para aqueles que se veem carentes da minha graça. Lucas capítulo 18 fala, na continuidade desses textos, Jesus fala de 2 homens que vão para a sinagoga e eles começam a orar de um jeito. E aí tem um publicano e tem um religioso. O religioso lá no verso, antes dos versos 13, ele começa orando, dizendo assim: olha, Senhor, eu não sou como essa geração. Eu vejo uns mais velhos orando assim, sabe? Essa geração, Senhor, é tal. Essa geração não, é a sua geração. Se essa geração está como está, é porque você tem falta nessa geração. Se tem filho desviado, é porque você talvez não semeou do jeito certo. Não bota a culpa só na internet, não.
esse fariseu religioso, eu não sou como essa geração e tal. Aí o publicano, porém, estando de pé de longe, diz o verso 13, nem ainda os olhos queria levantar ao céu, mas batia no peito. Nesse exato momento me lembra de um cego desesperado, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse cara batia no peito e falava: Deus, não é sobre o que eu tenho, não é sobre o que eu conquistei, eu preciso de você. Glória a Deus. É como Paulo, que tinha estudado nas melhores escolas, os melhores mentores, carta, porque como diz que Paulo consegue as cartas para matar crente, essas cartas são caríssimas. Então tem estudo, tem status, tem dinheiro. Mas quando Paulo vê Jesus, ele diz: cara, isso aqui é esterco, porque eu vi algo impagável. Oh, glória! Aleluia! Eita glória! Ele diz: tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E Jesus respondeu dizendo: esse homem, essa oração mais curta, mas oração mais sincera, faz desse homem descer para sua casa justificado. Aleluia! Jesus, ele não veio mostrar a religião, ele veio mostrar o que é amor e santidade. Jesus, ele veio, habitou entre nós, e nós temos que entender que a questão hoje mais urgente é que a religiosidade não recebe Jesus, a religiosidade critica, está sempre analisando, está sempre comentando. Jesus veio para aqueles que precisam dele. Mas também temos que entender que Jesus, ele não se mistura com o seu pecado, mas ele está com pessoas que o recebem. Existe uma confusão muito grande, que é: se eu estiver com os pecadores, irmãos, estar com os pecadores, estar entre nós não significa aprovar o pecado dos pecadores. Conviver comigo não significa confirmar, afirmar o que eu estou fazendo de errado. Mas conviver comigo, Lucas Pacheco, é encontrar em mim também a má notícia que habita em mim. O que por vezes esse homem que também na sua vulnerabilidade está sendo transformado dia após dia, precisa que alguém esteja comigo também, para dizer: olha, nesse ponto eu quero te ajudar a encontrar a graça, de encontrar o poder restaurador, de encontrar o poder de que perdoa, o poder que cura. Aleluia! Porque Jesus não era relativista, pelo contrário, irmão, ele conviveu 3 anos com gente difícil, inclusive Pedro, inclusive Judas, inclusive Tomé, inclusive Mateus, inclusive João. Mas ele nunca afirmou o pecado, mas ele entendia que não era o pecado que importava, mas a verdade a ser compartilhada, que traria a verdadeira libertação de uma vida de pecado. Aleluia. Ele amava e sempre amará o pecador. Só que esse amor, com graça e com verdade, não uma graça barata, uma graça política, uma graça que está tudo bem, eu não te rotulo, mas a gente está caminhando, né? É a graça que diz: olha, precisamos dele, vamos nos reunir para jejuar, para dizer: nós precisamos do teu mover. Uma graça que entende que não é por obras, não é por moralidade, não é por esforço, não é por capacitação, mas pelo presente, mas também a graça que anda de mãos dadas da verdade que é cirúrgica, da verdade que nos confronta, não confronto porque é problema pessoal,
um confronto, porque nós temos que ser transformados. Aleluia. Ele amava o pecador, mas o seu amor era com uma precisão cirúrgica. Na verdade, ele não tocava no pecado, ele tocava no coração do pecador. Amém. João capítulo 8, verso 10 a 11 diz: Jesus, endireitando-se, lhe disse: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus lhe disse: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. A ordem aqui é irreversível. Jesus, ele não confronta o pecado. Jesus primeiro libera perdão, para que a pessoa então vá em paz, viver a transformação gerada pelo poder da sua presença. Amém. Santidade, irmãos, é o testemunho do poder da presença. Santidade não é ficar criticando, santidade é transformar o ambiente caótico. Desde 2021, irmãos, eu ando em ambientes que são assim, tem os pecadores e tem os professores de pecado. Eu ando com os professores do pecado. Desde 2021, eu sou o pastor no meio disso tudo. E esse ano, irmãos, em 2026, ao chegar na sala, lá onde nós ficamos, tinha uma fita crepe dentro. A fita crepe era pastor. E aí eu cheguei e eu me emocionei. Tirei uma foto. Aí eu falei: o que é isso? Ele falou: pastor, a partir de hoje a gente queria que você, toda etapa de corrida, fizesse uma oração com a gente. Aleluia! Glória! Foi da noite pro dia, desde 2021. Eu poderia voltar para casa e dizer assim: nossa, é um ambiente muito babilônico, é um ambiente Sodoma e Gomorra, é um ambiente disso, é um ambiente disso, é um ambiente disso. Então é lá que eu devo estar, porque a luz não foi feita para ficar olhando para outra luz e falar assim: a luzinha amarela, eu sou a luzinha azul, luzinha de Natal, eu sou o holofote. E a gente fica analisando as luzes. Ai, que tipo de crente você é, luz? Ah, é aquele ali, o luz raio-x, só fala da vida dos outros. A luz foi feita, irmãos, para brilhar na escuridão. Então, irmãos, o culto dessa noite é um culto de envio. É um culto de consagração. É um culto, irmãos, onde todo mundo aqui vai ser ungido agora. Para quê, irmãos? Para subir aqui sem luz aqui onde tem muita luz? Não, irmão. Vai ser consagrado agora profeta onde tem escuridão, profeta onde tem osso seco, profeta onde tem a mulher samaritana, a mulher onde tem o rico corrupto. É lá, irmão, é lá. É os caras lá, é as mulheres fofoqueiras, é os caras, é lá. Jesus, irmãos, ele não vem criar um padrão, ele vem, na verdade, mudar o método de chegar no padrão. Os crentes antigos têm muito padrãozinho, sabe? Jesus fala assim: gente, eu sou da multiforme, ali tá, aqui tá. O meu negócio não é como é que vocês vão estipular aqui, como é que vai se vestir, como é que vai. O meu negócio é o caminho. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vocês vão me seguir aqui, tá? Vamos fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, tá bom? Vamos lá, aqui. Vamos lá? Todo mundo. Ó, tem gente que tá fora. Tem gente que só a graça, né? Irmãos, diga comigo: ritmo. Diga mais aí: ritmo. Se você observar no louvor, às vezes o pastor Leandro saiu do ritmo. Não é? Falei, você pediu para falar, eu falei, deixa eu você falar. Estou brincando. Irmãos, dentro desse ritmo tem gente mais numa velocidade menor e tem gente que vai ficar numa velocidade maior, mas o ritmo tem que ser o mesmo. A Bíblia fala, irmãos, que ele não está preocupado com a sua velocidade, ele está preocupado com o seu ritmo.
Porque, irmãos, tem gente que numa estação da vida pode ser mais rápido, outras pessoas um pouco mais devagar. Mas uma coisa que tem que nos unir no ano da unidade é o ritmo. E o ritmo, irmãos, não é velocidade. Diga comigo. Já cansou aí do ritmo? Gente, vamos lá, gente. Vamos. Diga comigo, ritmo. Ritmo. Não é velocidade. Não é velocidade. Ritmo. Ritmo. É todo mundo. É todo mundo. Está na mesma batida. Está na mesma batida. Qual é a batida? Amor. Amor. Não é velocidade. Você pode ter velocidade mais rápida, mais devagar, mas se não tiver amor, Verdade. É irmãos, forte. pode tocar hinário para o culto cristão, cantor cristão, qual que é da Assembleia? A harpa. Tu pode mostrar de parede preta, parede branca, LED, telão, som mais alto, mais baixo. Irmão, isso não importa. Porque isso religiosos gostam de ficar comentando. Os carentes da graça querem viver no ritmo do amor. Oh, glória! Aleluia. A igreja ali é acelerada. Se é acelerada ou não sei. A gente ama. O que vocês estão fazendo? Amando. Fazendo muita coisa? Tem jeito. Às vezes o pastor Leandro quer fazer muita coisa, às vezes ele quase não faz nada. A gente continua amando. Ah, mas vai ter culto de mulher, vai ter culto, não sei o que, vai ter. Não sei o que vai ter, irmãos. Nós vamos continuar amando. Você está comigo aqui? Diga amém. Ah, mas vai ter. Ama sem parar. Porque o dia que você para de amar, você começa a pecar. Para esse ritmo, vem outro ritmo. Peca, critica, se afasta, fica individualista. Aí vai, deixa eu, não é pregação, vamos lá. E é nesse exato momento que o diabo, ele ama substituir o pecado pela crueldade religiosa. É a pessoa que se esqueceu de onde Deus a tirou e agora começa a criticar quem está lá. É a pessoa que se esquece que Deus foi gracioso e a graça libertou do vício. E agora, Romanos 3:23, é aqui eu vou encerrando. Porque todos pecaram. E todos carecem, necessitam, precisam da glória de Deus. Todos precisam, a diferença é quem admite. Em Apocalipse 3:20, João diz que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo está à porta e bate. Nesse exato momento ele está batendo. Se você entrou pela primeira vez aqui, ou se você é o mais antigo daqui, Jesus está batendo a porta de todo mundo. Amém. Ele bate a porta de uma área da sua vida, ele bate a porta de um momento da sua vida, ele está batendo. E a diferença é de quem ouve. E não só ouve, mas vai lá e receber Jesus não é ouvir Jesus. Receber Jesus é ouvir e vem Jesus, entra aqui no meu casamento, entra aqui no meu celular, pode entrar, Jesus, entra, cuida da minha vida no celular, quando eu estou sozinho. Jesus, entra agora no meu computador, entra agora na minha vida, entra agora no meu banheiro, entra agora na minha louça, entra agora no meu trabalho, entra como eu lido com o dinheiro, entra agora no aplicativo do meu banco e me ensina. Jesus, entra agora no que eu acho que é a minha personalidade, o meu jeito, que eu aprendi com meus pais, mas entra aqui agora e me ensina. Me ensina a ser mais gentil, me ensina a ser mais cordial. Está comigo aqui, diga amém. Jesus.
Jesus está aqui, irmãos, e Ele está cumprindo aqui nessa noite, Lucas capítulo 4, verso 18, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me ungiu para pregar uma boa notícia para quem precisa. Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer que você que está preso vai ser liberto. Amém. Concordo. Você que está cego, está sem visão, está sem claridade, Ele vai trazer visão. Amém. E você que está se sentindo opresso, você vai ser livre nesta noite. Amém. Jesus não veio, irmãos, para as pessoas que estão com tudo sob controle. Jesus veio buscar e salvar aquele que reconhece que está perdido. Jesus não está nos esperando a arrumar a casa para abrir a porta. Jesus quer que a gente abra para aprender a se arrumar. Está comigo? Diga amém. E não adianta você falar assim, Jesus não repara aqui na bagunça não. Irmãos, eu não entendo as pessoas que falam isso. Porque, irmãos, todo mundo vai reparar. O que está bagunçado, vai ser reparado que está bagunçado. Mas Jesus é aquele que repara e fala assim, não, fica tranquilo, eu não te condeno não, nós vamos aprender a arrumar isso aqui juntos. Eita, glória! Me traz aí. Me traz o produto aí, multiuso. Me traz, vamos limpar junto. Opa. E aí Jesus, ele se ajoelha e pega a adulta. Ele senta no poço e conversa com a mulher samaritana. Ele fala, e aqui eu termino. Um dia, Eliseu, desesperado. Eliseu, que é esse cara? Eliseu não, Zaqueu. Zaqueu desesperado. Cobrador de impostos. Cobrador de impostos é proibido de entrar na sinagoga. Odiado pelo seu próprio povo. Tendo que manter relação totalmente tóxica com o povo superior. Zaqueu, irmão, não era fácil ser Zaqueu, mesmo sendo corrupto, mesmo tendo dinheiro. Não era fácil para a alma manter-se na corrupção. Eu queria que você tivesse essa perspectiva. Era cansativo para ele ser corrupto. É desgastante continuar tendo dinheiro. Ao ponto dele falar assim, eu vou ver quem é esse cara. E aí ele tem uma baixa estatura, ele também não quer chegar muito perto, e diz a Bíblia que ele acha um jeito de subir numa figueira brava. Figueira brava é aquela que não dá o seu fruto pleno. A figueira brava representava ele mesmo. É um figo, não é um figo doce, é um figo. E é assim uma pessoa, olha aqui para mim, gente. É assim a religiosidade faz a gente se sentir assim. Nunca uma adoração é plena, nunca um culto é pleno, nunca um pastoreio é bom, nunca, parece que figueira brava. Zaqueu subiu na representação da sua vida. E ele sobe naquilo que tenta manter a vida dele. Zaqueu construiu os pódios da sua vida. Pode subir esse negócio? Vai, se der errado. Aí Zaqueu sobe. Ele está olhando. Parece, irmãos, muito distante de nós. Mas essa caixa de som aqui pode ser o seu emprego, pode ser a sua personalidade, pode ser a sua autodefesa, seu jeito, pode ser seu carro, pode ser sua casa. E algumas pessoas pensam que Jesus quer tirar isso de nós. Jesus, irmãos, isso aqui, para Jesus, irmãos, não é nada, irmãos. Jesus não se impressiona se você pegar tudo hoje e ofertar e fazer, Jesus. Ele é o dono do olho e a prata. Aleluia! Mas ele vem até Zaqueu, aí ele chega para Zaqueu. Vem cá você de laranja, de marrom laranja. Vem cá. Você é o Jesus. Vem Jesus. Eu estou precisando de você, Jesus. Jesus é assim, ó. Calça skinny, tal, maravilhoso. E aí Jesus, entenda bem, eu sou quem?
Zaqueu. Eu sou você. Ruim, você é ruim, você não é tão bom assim não, você é ruim. Se a gente for mesmo pro plume mesmo ali, a gente é ruim. Aí Jesus olha, aí. Irmãos, eu já fui numa igreja que eu cheguei na igreja e o cantor era o cantor que eu ouvia desde pequeno. Cara, quando eu vi aquele cantor, irmão, eu fiquei assim, esse cara abençoou muito minha vida. Zaqueu, ele subiu para ver Jesus, para ver, de repente o Jesus estava na frente dele. Jesus faz o que, irmãos? Zaqueu desce depressa. Repita comigo, Zaqueu desce depressa. Olha com os olhos bem batista, pentecostal, para a pessoa do seu lado. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: desce depressa. Olha para outra pessoa e diga assim: desce depressa do seu pote. Eu termino essa noite dizendo: o desejo de Eliseu era só ver Jesus. De Zaqueu. O desejo de Jesus era comer com Zaqueu. Agora, o que fará Zaqueu ter Jesus na sua casa comendo? Responder ao chamado de Jesus. O chamado de Jesus não foi: vira evangelho, bota terno, aprende a falar glória a Deus, muda as músicas do seu Spotify hoje, hein? Deixa eu ver o seu Spotify. Deixa eu ver o histórico do seu celular agora, tá aí. Amém, mano, é isso aí, mano. Foi, mandou bem. Foi rápido. Aprovado já. Jesus falou assim: desce depressa que eu quero comer na sua casa. Se eu sou religioso, pega meu celular. O religioso, ele fala assim: peraí, Jesus, peraí. Amor, tem como levar Jesus? Aí a Bruna: você tá maluco? Do nada assim, meu filho. Você faz as coisas só para me irritar mesmo. Tem que arrumar a casa para receber. Fala, marca com ele amanhã. Assim, do nada não, Lucas, pelo amor de Deus. Religioso. O religioso fala assim: não, Jesus, eu só vim aqui te ver. Jesus, a sua pregação foi muito boa, obrigado, viu? Vou te seguir no Instagram. Jesus, muito bom, eu até tenho a Bíblia em casa. Eliseu, irmão, falou: o quê? A igreja não permite eu entrar. Agora o dono da igreja quer comer comigo na minha casa. A igreja me excluiu, mas o dono da igreja quer comer na minha casa. O dono da igreja está fazendo o que a igreja não fez comigo. Porque Jesus é amigo dos pecadores, irmãos. E que essa igreja seja amiga dos pecadores também. Aí, irmão, Zaqueu desce do pódio. Porque o pódio, irmão, faz você ter o status lá fora. Descer do pódio faz ter Jesus na sua casa. Vou repetir. Não, você não entendeu não. Você não entendeu nada. Você é aplaudido de papagaio. Se tu não desce do pódio, você mantém a sua vida no que é tesouro para você. Agora, quando a gente decide dizer o seguinte: não é o pódio que sustenta a minha vida, é Jesus na minha casa que sustenta a minha vida. Então, irmão, desce depressa. Para de.
só leva Ele. Porque o desejo de Jesus com os pecadores, eu e você. Porque essa mensagem não é sobre as pessoas que estão lá fora, é sobre nós que estamos aqui dentro. Amém. E que agora, nós que estamos aqui dentro, vamos também dizer para o mundo lá fora: nós somos juntos carentes da graça de Deus. Amém. O fulano precisa também. Ou o fulano precisa também. E em vez de distanciar as pessoas por causa da santidade, vá na santidade transformar o ambiente das pessoas. Amém. Você está comigo? Diga amém. Amém. Por isso, irmão, quem vem aqui nessa noite dizendo eu preciso de Jesus, Jesus vai para a sua casa para comer com você. Agora, Jesus não vai voltar, não vai comer com quem é autossuficiente. Eu sou carente da graça de Deus. Você está comigo aqui? Diga amém. Amém. Por isso, irmãos, ide por todo o mundo. Oh, glória! Aleluia. E não distancie as pessoas. Ide por todo mundo e leve a boa notícia que Jesus quer comer com eles na casa deles. Leve a boa notícia que o enfermo pode ser curado. Leve a boa notícia que mesmo que a enfermidade não vai embora, Jesus vai curar a alma deles. Seja amigo dos pecadores, porque o meu Jesus é amigo dos pecadores. Está comigo? Amém? Diga amém. Amém. Obrigado, Jesus. Vou ficar de pé. Uma vez de novo faz de novo o teu povo não mais uma vez de novo faz de novo o teu povo o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui, mais que ser bem-vindo, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Vamos encher esse lugar de gratidão ao Senhor pela salvação que um dia Ele fez.
Obrigado porque hoje o meu nome está escrito no livro da vida. Resgata a alegria da salvação dos teus filhos, ó Pai. Traga memória, Senhor, a alegria de ser salvo nessa vida. Aleluia. Da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia, do teu favor. Te louvamos nessa noite, Pai. Nós te louvamos nessa noite, porque o Senhor, na tua infinitude, o Senhor veio como homem e habitou entre nós, rompeu as barreiras religiosas, rompeu as tradições limitadoras e mostrou o que é a vida. Pai, nós te louvamos, nós te louvamos. Nós te louvamos, nós te louvamos, nós te louvamos, nós te louvamos, nós te louvamos. Oh Espírito, oh Espírito. Pai, nessa noite, Senhor, como ministro do Evangelho, venho criar aqui, sim, uma batalha que já é vencida contra todo espírito de religiosidade que sonda esse lugar. Pai, toda roupa mentirosa de religião, toda fala mentirosa religiosa, seja agora confrontado com o poder da graça do nosso Deus. Senhor, lava desse lugar toda religiosidade. Aleluia! Lava desse lugar. Lava esse lugar, Senhor, que os teus anjos estejam agora ministrando limpeza e libertação nesse lugar. Toda veste falsa sacerdotal, toda veste falsa, a falsa hombridade, a falsa tudo que é falso, venha ser retirado desse ambiente em nome de Jesus Cristo. E Pai, venha cravar, venha renovar nesse lugar um espírito de quebrantamento, um espírito de arrependimento genuíno, um espírito, ó Pai, de rendição verdadeira, um espírito, ó Pai, um coração aprendiz e humilde, Senhor, onde, Senhor, essa igreja vem ter a marca de uma igreja que busca encontrar e resgatar aquele que está perdido no mundo, Senhor. Pai, que esta igreja venha ter o renovo de paixão por vidas. Eu oro, Pai, por um renovo, uma paixão incontrolável, de orar ao mundo lá fora e dizer: nós temos que fazer algo, nós temos que amar mais pessoas, nós temos que servir mais pessoas, nós temos que causar um impacto maior nas pessoas. Pai, como ministro do teu evangelho esta noite, eu imponho as minhas mãos e digo: Senhor, desperta essa chama nesta igreja novamente, traga de volta a mesma fé do passado, mas traga agora de um jeito novo, para um tempo novo, para frutos novos em nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos, Pai. Nós oramos pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Vamos, igreja, comece a orar agora pelos seus. Oramos pelos nossos amigos de trabalho. Vamos, igreja, vamos, paixão nessa noite. Pai, nós oramos pela nossa vizinhança. Deus, oramos por cada funcionário público, oramos pelo nosso governador, oramos pelo nosso prefeito, vereadores, senadores, deputados, juízes, professores, donas de casa, enfermeiras, médicos. Senhor, oramos pelos dentistas, oramos pelos garis, oramos, ó Pai, por lixeiros, oramos por porteiros, taxistas, Uber, oramos, ó Pai, por autônomos,
Resgata agora esta pessoa que está aqui nesta noite e entrou na frieza espiritual, na autossuficiência religiosa. Senhor, desperta novamente aqui os teus filhos para orar com paixão, para adorar com paixão e para pregar com fogo avassalador. Não é sobre o quanto decoramos da Bíblia, mas o quanto conhecemos a Jesus. Não é sobre o quanto sabemos teologia, mas o quanto reconhecemos aquilo que Ele nos tirou, e aonde abundou o pecado vai superabundar a graça do Senhor. Levante as suas mãos, Pai. Aonde houve uma ferida, haverá um ministério aberto. Aonde houve uma dor, aonde houve uma lepra, haverá um novo ministério nascendo, um novo testemunho nascendo para pessoas conhecerem quem é Jesus. Senhor, renova os teus filhos nessa noite. Que o ritmo dessa igreja não seja o outro a não ser o amor. O amor ao Senhor, o amor por vidas, o amor ao Senhor, o amor por vidas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, como amigo dos pecadores, encontrou a minha vida. Obrigado, porque o Senhor encontrou a minha vida, e eu serei eternamente grato por isso. E a minha gratidão, eu me comprometo, ultrapassará o meu desejo das coisas dessa terra. Alguém com problema estomacal, dores fortes no estômago, está sendo curado nessa noite. Converse um pouco com Ele nessa noite. Converse com Jesus nessa noite. Converse com Ele nessa noite. Saia desse lugar pelo encontro com Jesus. Saia daqui com testemunho. Eu vi, ou eu toquei, ou eu fui tocado, eu ouvi.
feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Pode levantar as mãos e dizer: sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mais uma vez, sou feliz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mais uma vez. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se você é feliz com Jesus, aplauda Ele nessa noite. Amém.